Essa história aconteceu ontem e está bem fresca. Eu vim até aqui contar, pois eu não consigo parar de pensar. Eu tenho 25 anos e moro com meu namorado e o nosso cachorro. Trabalho no home office, enquanto ele trabalha em um escritório por fora. Ontem, enquanto meu namorado estava fora, a campainha tocou. Eu estava no quarto trabalhando e a nossa casa tem um sistema de câmeras que dá para ser acessado através do celular do meu namorado. E eu o mando uma mensagem, perguntando quem estava na porta. Ele me fala que é um homem, na casa dos 40 e poucos anos, usando uma roupa suja. Como eu não estava esperando ninguém, e nem o meu namorado, eu não atendi. Em seguida, eu entro em uma reunião e deixo meu celular em modo avião para que nada me atrapalhe, e fico nessa reunião em torno de 40 minutos. Quando ela finaliza, eu tiro o celular do modo avião, e ele começa a vibrar e tocar sem parar. Haviam mais de 15 mensagens do meu namorado e 10 ligações perdidas. Eu ligo para ele para saber o que aconteceu, e ele me pergunta desesperado o do porquê eu estar com o celular desligado. Eu explico que estava em uma reunião, e ele me fala em seguida, me deixando muito assustada, que o homem ainda estava em nosso quintal, olhando pelas janelas. Eu desço em passos leves e abro uma fresta na cortina da sala e o vejo do outro lado em nossa garagem. Ele havia estacionado sua picape ao lado do meu carro e estava em pé, olhando o meu carro por dentro. E em seguida, ele se vira e vem em direção à casa. Eu saio da janela e corro para o andar de cima, quando escuto mexer na maçaneta da porta da frente, enquanto o nosso cachorro latia sem parar. Eu liguei para a polícia e para minha mãe, e o homem continuava a rodar a casa, olhando janela por janela e mexendo em todas as portas. Até que ele vê a polícia a caminho pela estrada e entra em sua picape com tudo e sai acelerando. Minha mãe chegou junto com a polícia e ela conseguiu a placa do carro do homem quando ele passou por ela. Eu sei que minha história pode não ser assustadora, igual a que ouvimos aqui, mas sem dúvidas, um homem em sua casa, olhando pelas janelas e mexendo nas portas, foi assustador demais para mim. Esta noite, eu fiquei acordada sem conseguir dormir, imaginando que o homem voltaria e que poderia entrar e nos fazer algum mal. Espero que ele realmente não volte, mas se algo mais acontecer, mando atualizações para vocês. Eu tinha 18 anos na época do ocorrido, enquanto morava com os meus pais. Na época, eu ficava sozinho até um certo horário, pois meus pais chegavam tarde do trabalho. Eles são donos de um mercado e saíam bem cedo para trabalhar e voltavam de noite. Já se passava das 7 horas e eu estava no meu quarto que ficava nos fundos. Minha janela dava para o nosso jardim e no fundo tinha um terreno baldio. Meu pai tinha feito um portão que dava para o terreno, pois ele mesmo limpava o lugar para que não houvesse pragas. Porém, já havia um tempo que ele não limpava e o mato estava muito alto. Era comum ouvir barulhos vindo de lá devido a muitos cachorros de rua que circulavam pelo terreno e alguns adolescentes que iam para beber. Neste dia, eu vi um clarão vindo do terreno e suspeitei que fosse alguém procurando algo que tivesse perdido. Quando olhei pela janela, o clarão sumiu e eu voltei ao que eu estava fazendo. Cerca de 1 hora depois, o clarão voltou, como se alguém iluminasse minha janela para ver a casa por dentro. E quando eu levanto e olho, a luz não vinha do terreno, e sim do meu quintal. Eu não conseguia ver direito, mas pareciam 2 caras com lanternas nas mãos. Eu me abaixo com tudo e ligo para o meu pai e falo que haviam 2 caras no quintal de casa, e ele pede para certificar se a casa estava trancada e que eu tomasse cuidado, que ele estava a caminho. Eu desço as escadas lentamente e verifico a porta da frente, que está trancada para o meu alívio, e vou para a porta dos fundos. E quando eu chego nela, a maçaneta desce lentamente. Eles estavam do outro lado, tentando entrar sem fazer barulho. Por sorte, ela também estava trancada. Eles forçam um pouco mais, mas sem sucesso, e vão para a janela, que estava fechada, e não conseguem abrir. Pela janela, eu abro um pouco da cortina e tento ver os 2 caras, mas estava escuro demais e era impossível identificá-los. Com raiva, um deles agora força a janela com tudo, e o outro volta à porta. Só que agora com mais violência, tentando arrombá-la. Eu já estava tremendo de medo, sentado no chão, no canto, quase chorando, quando os cães do meu vizinho saem latindo atrás dos homens. O vizinho havia solto os cachorros, e eu nunca havia sido tão grato a esses cachorros barulhentos por aquele dia ter salvado a minha vida. Minha mãe trabalhava em um restaurante no turno da noite.
Nós moramos em um bairro considerado perigoso, com altas ondas de assaltos, mas nunca tinha acontecido nada conosco. Naquele dia, ela saiu para trabalhar e ficamos, minha irmã de 7 anos, nosso cachorro e eu de 15 anos em casa. Por volta das 10 da noite, deitamos para dormir em nossos quartos, que ficavam nos fundos da casa. Na parte da frente, a cozinha era praticamente junto com a sala, por ser uma casa pequena. Quando deu meia-noite, eu acordei com fome e fui assaltar a geladeira. A janela estava com um pedacinho aberto e eu escuto um barulho do lado de fora, de movimentação na grama. A cortina estava fechada, mas com as luzes acesas, dava para ter uma noção de que tinha alguém em casa. Eu olho pela fresta aberta e vejo um vulto passar. E corro desesperada para o meu quarto, enquanto meu cachorro percebe a movimentação e corre para a cozinha, e começa a latir e a rosnar. Quando escuto um barulho alto, e ele volta para o quarto correndo. Eu estava com medo, mas precisava proteger minha irmã mais nova. Então tomo o ato mais corajoso da minha vida e vou à cozinha ver o que aconteceu. Minha mãe colocava um vaso de plantas em cima do micro-ondas e por trás tínhamos uma janela. Ao chegar, o vaso estava no chão quebrado e a janela com um pedaço aberto e uma mão com uma luva tentando entrar, empurrando mais ainda. Volto para os quartos correndo e acordo minha irmã que está com muito sono. Eu nunca fui muito forte, mas com a adrenalina a mil, eu pego ela no colo e corremos para fora, passando pela cozinha com tudo, que agora o homem pulava a janela para dentro. Eu solto minha irmã que cai em pé e destranco a porta e puxo-a pela mão para fora, gritando socorro, até que vejo um carro vindo na rua e me jogo na frente para que ele pare. Dentro do carro haviam 2 homens que acabaram de sair de seus turnos em um McDonald's próximo e estavam indo para casa. Eu falo sobre minha casa e nós ficamos ao lado do carro ligando para nossa mãe, enquanto eles iam investigar para ver se achava o homem. O homem, no desespero, apenas roubou uma panela elétrica e correu. Eu acho que ele levou apenas a panela pelo susto que deve ter levado e deveria ter sido a única coisa que estava fácil à sua frente para roubar. Descobrimos depois que o mesmo homem vinha tentando invadir casas há dias pelo bairro, mas a nossa casa foi a única que ele conseguiu entrar. Eu tinha acabado de me mudar para o meu novo apartamento. Sou um homem na casa dos 28 anos e íamos morar, meu namorado e eu. Eu cheguei primeiro do trabalho e estava na sala abrindo caixas quando escuto um barulho de chave na porta, tentando abrir. Eu fico feliz, acreditando ser o meu namorado, mas a porta não abre. Quando eu olho pela janela, não vejo o carro dele estacionado em nossa vaga, e nesse momento, eu me desespero. Eu corro para a porta para tentar olhar no olho mágico, quando por baixo da porta surge algo de metal e começa a forçá-la para cima. Eu pego uma faca na cozinha e me tranco no quarto, chamando a polícia. Quando eles chegam, a pessoa já havia ido embora e haviam sinais de tentativas de arrombamento na porta. A polícia realiza uma ronda e encontra um senhor no prédio com um pé de cabra e uma faca. Era o antigo morador do apartamento que foi despejado e achou que tinha esquecido algo no AP e queria entrar para pegar. Ele foi levado à delegacia, mas ficamos com dó e retiramos a queixa por se tratar de um senhor idoso, que era realmente um antigo morador e que tinha sido despejado.